Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Fraco, né? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quem está feliz de estar aqui, diga glória a Deus. Quem está feliz, diga aleluia. Quem está cansado, diga misericórdia. Então senta aí um pouquinho, pode sentar. Isso. Mas senta ligado. Irmãos, é um prazer estar aqui mais uma segunda-feira. Eu quero louvar ao Senhor na noite de hoje pela sua vida que está aqui. Amém? Louvar a Deus pela vida do pastor Carlos, a Bruna e os obreiros, os trabalhadores desta casa, músicos, instrumentistas. Deus abençoe a vida de vocês. Amém, irmãos? Há um barulho na congregação. Fique ligado aí, tá? Quero louvar a Deus pela vida do Kemuel. Mais uma vez se encontra comigo. E dessa vez veio comigo a minha esposa, que está aqui, ó. Fica de pé, amor, para os outros te ver. Pode ficar. É bonita, não é, irmãos? Não é? É muito, né? Deus dá pra gente aquilo que a gente não merece, é ou não é? E ela não me merecia, mas Deus me deu pra ela. Minha esposa trabalha muito, irmãos, e nunca pode sair, mas hoje, graças a Deus, irmãos, ela pôde estar aqui na noite de hoje, amém? A gente tem pouco tempo, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no segundo livro dos Reis, capítulo de número 7. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 7. Abra sua Bíblia aí, nós vamos ler um texto. Hoje está presente... Oi? O pastor pediu para nós ficarmos de pé. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 7. Faz presente a missionária Sheila hoje. Não veio, tem 2 segundas. Está na pendência, né? Mas veio hoje. A missionária Sheila é uma das mulheres que oram pela minha vida e pelo meu ministério. Sempre na madrugada, você acorda de manhã, tem uma mensagem dela orando pela nossa vida. Bom, né? Deus te abençoe. Capítulo de número 7 do segundo livro dos Reis diz assim: Então disse Eliseu: Ouve agora a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: Amanhã, a estas horas mais ou menos, dá-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém o capitão, cujo braço se apoiava, respondeu ao homem de Deus: Ainda que Deus, o Senhor, abrisse as janelas do céu, como poderia acontecer isso? Então disse o profeta Eliseu: Eis que tu verás acontecer, mas não comerás. Amém? Pode se assentar. Lendo apenas esses 2 versículos, a gente não consegue entender muito bem o que está acontecendo a respeito desta parcela da história do profeta Eliseu. Quem não conhece Eliseu aqui, qualquer um que é leitor da Bíblia, ou até quem não tem muito costume de ler a Bíblia, conhece o profeta Eliseu, que é conhecido como o profeta da porção dobrada. Aquele que é sucessor de um dos maiores profetas da Bíblia Sagrada, que tem o nome de profeta Elias. Elias é um profeta considerado, dentro do território da Terra Santa, entre os hebreus, os judeus, até a data de hoje, um dos maiores profetas da Bíblia Sagrada. A história é de Eliseu, mas é importante enfatizar que ninguém chega do nada. Eliseu é discípulo de um profeta chamado Elias. Elias é um profeta que marca a Bíblia com tamanho poder e autoridade que dificilmente outro profeta vai se destacar da maneira que Elias se destacou. Elias é o profeta que quando ora desce fogo do céu no Monte Carmelo.
Elias é o profeta que restaura altar para oferecer sacrifício. Elias é o profeta que, quando aparece, tem coragem de colocar o dedo na cara de Acabe dentro do seu palácio, dentro do seu território. Elias entra dentro do território daquilo que na época é considerado como se fosse hoje o presidente do país. Encara os soldados, encara a guarnição, encara as seguranças, aponta o dedo na cara de Acabe e diz: assim diz o Senhor, segundo as minhas palavras não choverá durante 3 anos e meio. Elias é aquele que tem coragem de profetizar quando o sistema da idolatria. E olha que interessante, o texto diz que quando Elias aparece, não é o Senhor que aponta Elias para comparecer diante de Acabe. Capítulo de número 16, se eu não me engano, do primeiro livro dos Reis, a Bíblia ela vai relatar que a terra está entregue à idolatria. A idolatria no tempo de Acabe é tão severa, tão agressiva, que Acabe consegue romper todos os princípios que Deus havia estabelecido. Por exemplo, Deus tinha dito que não podia idolatrar, e Acabe ele fecha a casa do Senhor e levanta altos e outeiros de idolatria perante todo o território de Israel. Os filhos de Acabe eram homens tão ousados, que no território que Josué tinha amaldiçoado, que é o território de Jericó, e Deus tinha dito: olha, maldito seja o homem, na boca de Josué, que levante novamente um tijolo dentro da terra de Jericó. Os filhos de Acabe sabiam que Deus havia proibido de se levantar novamente Jericó, mas o texto diz que um cava a sapata, o outro levanta o muro e o outro coloca o portão. Só porque Deus tinha dito para não fazer, eles fazem. É nessa época que Elias aparece com autoridade para profetizar contra o reinado de Acabe. Eu acho interessante que o profeta Elias é um dos profetas na Bíblia que ele não tem um legado histórico, um passado que se possa aqui ajuntar conhecimento para te dizer. Sobre o profeta Elias, a única coisa que eu sei te dizer é que ele aparece. Capítulo de número 17, apareceu Elias. Não se diz do lugar que ele veio, não se diz a igreja que congregava, se fosse hoje em dia, não diz quem são os pais, a escola de profeta, e nem diz o dia nem a hora que o Senhor o chamou. Diferente de todos os outros profetas que receberam a palavra do Senhor dentro da sua casa, na beira do rio Quebar, dentro do cativeiro, Elias ele não recebe, não aparece no texto bíblico da onde Elias vem, em nenhum momento que ele é chamado para o ministério. O passado de Elias, a Bíblia não acha interessante expor, mas a Bíblia acha interessante expor o peso da unção que Elias carrega. Nesse período, deixa eu consertar uma coisa aqui. Nesse período, como o território está entregue a idolatrias e Elias sabe que o culpado é Acabe, ele entra na fila do atendimento. Nessa época, todo rei tirava um dia na semana para atender a população. A população fazia uma fila, o trono era colocado no pátio do palácio e o rei Acabe sentava ali para atender, assim como Salomão fez, Davi fez. Era costume dos reis fazer isso. Elias entra na fila de Acabe para o atendimento. Aguarda a sua vez, homem pós homem na sua fila. E quando chega a vez dele, ele não vai pedir nada a Acabe. Imagina Elias chegando diante do trono, tirando a capa dele e afrontando Acabe, impondo aquilo que Deus havia colocado no seu coração. E quando eu digo Deus havia colocado no seu coração, eu estou dizendo de um homem que se move por princípios. Deus não manda Elias sair da tua casa e ir lá profetizar contra Acabe. É Elias que vê que o negócio não está andando bem. É Elias que olha que o território está corrompido e que o rei está andando fora da linha. Elias observa aquela situação e não espera que Deus tire ele de dentro de casa para confrontar Acabe. Ele mesmo sai e vai comprar a briga com Acabe. Olha que interessante, porque Elias não está na parte da igreja que espera Deus revelar o oculto e o escondido, porque os olhos dele já estão vendo o que está errado. E não tem como Deus te revelar o oculto e o escondido para que você resolva, se você não tiver capacidade de resolver aquilo que já está diante dos seus olhos. Não tem como Deus te mostrar aquilo que está escondido, se você vê aquilo que está diante dos seus olhos e não toma uma posição diante de Deus. Olha o que Elias está fazendo, ninguém precisa me falar nada, eu estou vendo aquilo que está errado. Ele entra na fila, espera a vez dele e profetiza contra Acabe. E olha que interessante, eu disse para você que ele peita soldado, peita segurança, peita o presidente da época e ninguém coloca a mão nele. Por quê, pastor? Porque o peso
peso da palavra de Elias. Todo mundo observava que ele não falava sozinho. Havia uma unção que envolvia cada palavra que saía da boca de Elias. Eu quero que você levante a sua mão aonde você estiver. Eu sei que você está cansado, quem sabe seu dia foi pesado, mas eu queria profetizar isso sobre a tua vida. Depois da noite de hoje, o que sai da tua boca não sai com peso normal. Deus vai fazer alguém respeitar as palavras que saem da sua boca a partir desta noite. Então vamos lá. Esse é o profeta Elias, o profeta do fogo. Você lembra que Elias Elias é um homem tão desaforado. É uma combinação muito perigosa. Um homem que tem unção com a personalidade forte. Acabou. Desaforadíssimo. É o Pedro do Antigo Testamento. Acabe manda buscar Elias. Elias está escondido por algum tempo. Onde vão achar Elias? Em cima do monte. Quando acham Elias, Acabe manda um capitão e 50 soldados. Os soldados chegam na pé do monte, olham para cima e dizem: homem de Deus. Mas quando chama assim, não chama com respeito, chama com deboche. O capitão que vem prender Elias olha para o alto e diz: homem de Deus, Acabe está te chamando. O desaforado, mas cheio de unção, olha para baixo e diz: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu agora e mate você e os seus soldados. Imediatamente desce fogo do céu e consome os soldados. Alguém vê, vai correndo e diz para Acabe: ó, os soldados já eram. Acabe diz: manda mais 50 e um capitão. Lá vem outro capitão debochado: homem de Deus, Acabe manda te chamar. Elias olha do alto e diz: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e mate você e seus soldados. E imediatamente desce fogo do céu e mata todo mundo. O terceiro capitão ficou com medo. Acabe diz: vai você e mais 50 soldados. O terceiro capitão chega no pé do monte, olha para os soldados e diz: fica aqui vocês. Sobe um pouquinho no monte e diz: meu senhor Elias. Elias disse: agora eu vou. Olha o desaforo. Elias é um homem que tem tanta autoridade que Acabe teme. Jezabel não quer colocar a mão, afronta de longe. Só que um dia esse Elias, ele recebe uma palavra como uma flecha, vai parar dentro de uma caverna. E dentro da caverna, Elias ele pede a morte. Elias é um profeta que poucos dias antes faz fogo descer do céu, matar soldados, matar profeta, faz fogo descer do céu confirmando o seu ministério, mas ele por causa de uma palavra vai parar dentro da caverna, e dentro da caverna ele pede a Deus para morrer. Senhor, quero morrer, quero morrer, quero morrer, quero morrer. Desembestou dentro da caverna e falou: não sou melhor que meu pai, não sou melhor que minha mãe, todo mundo se dobrou, só eu fiquei pro profeta, eu quero morrer. O texto diz que quando a voz de Deus chega na porta da caverna e chama Elias para fora, a voz pergunta para ele: que fazes aqui, Elias? A voz está perguntando para Elias: qual é a sua ocupação dentro dessa caverna? Aí Elias desabafa: olha, eu fui profeta, todo mundo se vendeu, eu fiquei de pé, não me corrompi, profetizei contra, e agora eu quero morrer. Aí o texto diz que Deus escuta o que Elias desabafa, mas não responde ao desabafo de Elias. Quando Elias acaba de desabafar, Deus vira para ele e diz: então sai daí, unge Eliseu no teu lugar, e unge um rei para Samaria e outro para Israel. Eu quero que você repare isso, porque Elias ele vai desabafar o que está sentindo e o que está passando, mas Deus, além de... por mais que ouve, não dá moral àquilo que Elias fala. Por quê? Porque o desabafo de Elias vem da situação que ele está passando. Deus escuta tudo que ele está passando e não responde. Por quê? Porque Deus não responde aquilo que nós pedimos ou pensamos no momento do desespero. Deus vira para Elias e diz assim: seu problema é que tu está à toa, vai ungir alguém no teu lugar e vai ungir 2 reis. Por isso que tu está pedindo para morrer, porque não tem trabalho. Olha para mim, Deus está dizendo para Elias: se tu tivesse fazendo o que eu chamei você para fazer, não tinha tempo de estar pedindo para morrer. Olha o que Deus está dizendo: seu problema, Elias, é que você não faz nada, e gente que não faz nada na obra de Deus é um peso, porque não é só fazer nada, é que gente que não faz nada tem tempo para fofoca, tem tempo para calúnia, tem tempo para disse-me-disse, tem tempo para levar notícia ruim, tem tempo até de pedir para morrer. Sabe o que Deus está dizendo? O problema não foi macumba, não foi encruzilhada, não foi vela, não foi nada. O problema é que tu deixou de fazer aquilo que eu mandei você fazer. Vai fazer a obra, porque quem está ocupado com a obra não tem tempo de parar. Então olha que interessante.
é esse Elias aqui, irmãos. É o brabo. Só que ele vai passar a capa. O texto diz que ele chama Eliseu ao seu lugar. E só para a gente ganhar um pouco de tempo. No capítulo de número 6, esse profeta Eliseu já tem alguns anos ocupando o lugar de Elias. E o texto diz que o rei Ben-Hadad, ele quer fazer um cerco na cidade de Samaria para pegar o rei de Samaria. É guerra de reinos que está acontecendo aqui, guerra de território. Só que Eliseu é profeta, e o texto diz que antes dele fazer o cerco, o rei Ben-Hadad, ele trama pegar o rei de Samaria em emboscadas. Ele reúne seus capitães lá na Síria, e o texto diz que numa recâmara secreta, ou seja, num lugar onde ninguém podia ouvir o plano, ele planeja cercar o rei de Samaria nos caminhos que ele passaria, ou seja, tinha um informante que dizia por onde o rei de Samaria ia passar, e o rei sírio armava a emboscada. Só que o texto diz que em Samaria mora quem? Eliseu. O rei está armando uma emboscada, mas Eliseu mora no território do rei de Samaria. Então o espírito que não se prende à parede escuta o plano do rei Ben-Hadad, vai no ouvido de Eliseu e fala: corre para o rei de Samaria e diz para amanhã ele não passar por aquele lugar. O texto diz que Eliseu fala com o rei não passa, o rei Ben-Hadad, que armou a emboscada, fica frustrado. Volta para os seus capitães, e o texto diz que não foi nenhuma, nem duas, nem três. Várias vezes isso aconteceu. A emboscada foi revelada através do Espírito na vida do profeta Eliseu. E o texto diz que quando ele volta para os seus capitães, ele pergunta: qual de vocês é o delator? Quem foi que contou o plano que a gente armou aqui, lá para o rei de Samaria, porque a gente esperou ele no lugar que ele ia passar, a gente armou a emboscada, mas ele não passou, ele passou por outro lugar. Um dos capitães levanta a mão e diz: sim, eu posso falar? O rei da Síria diz: fala. Ele disse: o problema não é que aqui tem delator e nem fofoqueiro, o problema é que o rei de Samaria tem um profeta lá dentro. E aí o que acontece? O que acontece é que terra que tem profeta, a emboscada é revelada. Eu vou repetir essa palavra para você aqui pegar na noite de hoje. Terra que tem profeta, a emboscada é revelada. Terra que tem profeta, a sepultura é fechada. Esse lado aqui está mais pentecostal hoje. Terra que tem profeta, a sepultura é fechada, emboscada é revelada. Terra que tem profeta, os inimigos são confundidos. Terra que tem profeta, eles armam a forca, mas quem marra enforcado são eles. Terra que tem profeta, alguém pode até se levantar, mas antes de executar o projeto, o Espírito de Deus revela. O Espírito de Deus revela. Calabaia. Levante a mão direita se você tem mão para levantar e recebe essa palavra. Deus te trouxe aqui essa noite para revelar o que está escondido. Deus te trouxe aqui essa noite para te dizer: não vai dar errado e não vai dar ruim, porque os projetos escondidos da noite de hoje serão revelados. Olha que interessante, irmão. Como não pôde pegar do lado de fora, ele vai cercar do lado de dentro. O texto diz que Ben-Hadad, ele cerca a cidade. Estou correndo, tá? Por causa da hora. Ele cerca a cidade. Quando ele cerca a cidade, ele faz a cidade passar fome. Porque pela porta da cidade é que passa a água. Por debaixo do muro da cidade é que passa os rios. Ele seca as fontes da água. E ele diz: já que a gente não pega o rei de Samaria do lado de fora por causa desse profeta, então a gente vai pegar do lado de dentro. A gente cerca e o pessoal lá vai ter que sair para comer, vai ter que sair para beber, senão vai começar a morrer lá dentro. E olha que interessante, dobre a sua atenção agora. O texto diz que nessa época o cerco durou mais de 6 meses. São 6 meses cercando uma cidade. A água acaba, a comida acaba, os animais começam a morrer. A história diz que nessa época é normal você andar em Samaria e sentir cheiro de podre, porque as pessoas estão morrendo de fome e sede dentro da sua casa e não tem onde enterrar, estão apodrecendo dentro da sua casa. Nessa época, as mães estão tão desesperadas que o texto que a gente não leu, o capítulo de número 6, diz que nessa época elas estão comprando esterco de pombo. Alguém sabe o que é esterco aqui? É isso mesmo que você falou. Esterco é aquele negocinho que o pombo faz em cima do telhado. Os homens, como não tinham o que comer, subiam no telhado, e onde o pombo fazia o que tinha para fazer, alguém vinha com a espátula, juntava numa bolsinha, e as mães compravam esterco de pombo para dissolver na água e dar para as crianças não morrerem de fome.
Como os animais estão morrendo de fome, nessa época não se pode vender o corpo do animal, não tem carne mais, é pele e osso. Então nessa época está se vendendo a cabeça do jumento. A cabeça de um jumento tem carne ou não tem, irmão? Tem nada. É osso e pele. Mas as mães pegavam aquela cabeça, botavam dentro da panela, botavam ervas amargas e cozinhavam. E pegavam aquela água e davam para os idosos, para os homens, anciões da cidade, para que eles não morressem de fome. O cerco de Samaria, que durou 6 meses, matou muita gente. Agora, se isso do esterco que eu te falei te impressionou, ou isso da cabeça de jumento te impressionou, irmão, porque eu sei que você pode ter passado necessidade na sua vida, mas eu duvido que um dia você tenha chegado ao ponto de comer esterco de pombo. Eu duvido que um dia você tenha chegado ao ponto de comer a cabeça de um jumento cozinhada na água com ervas amargas. Agora, se isso te impressiona, olha que interessante. 2 mães com criança pequena estavam morrendo de fome. Uma virou para a outra e disse: se a gente morrer, as crianças morrem. Mas se uma dessas crianças morrer e a gente comer hoje, a gente mata o meu hoje, e amanhã a gente mata o seu e a gente continua de pé. Filho, a gente pode ter outro. As mães estão com tanta fome que elas viram uma para a outra e dizem: está assinado o contrato. Naquele dia se mata uma criança. Pss, irmão, olhe para mim. Você está entendendo o que eu estou te falando? Você sabe quando você pega um porco, mata ele, abre ele, limpa ele, sapeca ele, corta ele, tempera ele e cozinha ele? Então imagina uma mãe pegando um filho, matando o filho, cortando o filho, abrindo o filho, limpando o filho, temperando o filho, cozinhando o filho e depois as duas comendo o filho. Eu estou falando de fome. Estou falando de fome. Eu não sei se caiu uma crise de consciência nenhuma. Ela dormiu aquela noite, mas na madrugada escondeu o filho dela. Ela disse: meu filho eu não vou comer. Comemos o filho dela, mas eu estou arrependida. No outro dia, a mãe que tinha matado o filho no dia anterior bateu na porta dela e disse: hoje é a sua vez, cadê a criança? Ela disse: não é ruim de eu dar meu filho para comer, hein? A outra disse: mas eu dei o meu. Mas eu não vou dar o meu não, isso que a gente fez é horrível. Elas começam a discutir na mesma hora, na mureta do palácio, quem está passando? O rei. Quando o rei está passando na mureta do palácio e vê as mulheres discutindo, diz: ei, já não basta estar com fome, vocês ainda vão ficar brigando? As mulheres dizem para ele: rei, acode a gente. O rei fala: se o Senhor não te socorre, quanto mais eu, da eira ou do lagar. Ou seja, se Deus não te ajuda, quanto mais eu, da onde vou te ajudar? Mas fala aí o que aconteceu. Ontem a gente matou meu filho, comemos o meu filho. E hoje essa mulher que combinou comigo de comer o filho hoje, não quer dar o filho para a gente comer. O texto diz que quando o rei escuta isso, ele não tem palavras para responder. Ele rasga a roupa dele, porque ele escuta que aconteceu uma obra de canibalismo dentro do seu reinado por causa da fome. Ele rasga a roupa, começa a chorar e diz: maldito seja Eliseu. Por que ele fala no nome de Eliseu? Porque ele pensa: se a terra está sofrendo isso, é porque o profeta se corrompeu. Sabe o que o rei faz? Entra dentro do palácio e diz: olha, mandem buscar Eliseu, porque eu vou cortar a cabeça dele. O texto diz que os soldados saem e vão em direção à tenda de Eliseu. Só que o Espírito de Deus chega na tenda primeiro. E quando chega dentro da tenda, vai no ouvido de Eliseu e diz: Eliseu, lá vem a guarnição de soldados te buscar. Eles dizem: deixa vir. O texto diz que Eliseu estava fazendo culto junto com os anciões da cidade. A carta que está chegando é para levar a cabeça dele, é de afronta. Só que Eliseu está fazendo um culto dentro da sua casa. Deixa eu te perguntar uma coisa: quando a afronta chega na sua casa, como é que ela te encontra? Hein? Quando a guerra chega na tua casa, como é que ela te encontra? Te encontra em consagração, te encontra ligado, hein? Te encontra na torre da vigilância, ou te encontra envolvido com coisas banais? Porque Eliseu foi avisado pelo Espírito antes que fosse surpreendido. Quem anda ligado, irmãos, o diabo não consegue surpreender. Quando ele pensa que armou para te assustar, você diz: já sabia, Satanás, porque o Espírito me revelou. Antes que os homens abrissem a porta, Eliseu sai pela lateral e o rei manda buscar, mas ele não quer ser levado pelos soldados. Eu disse que Eliseu era discípulo de quem? Elias. Elias não era o desaforado? Eliseu tem porção dobrada da unção de Elias. Imagina, é 2 vezes Elias. Ele diz: ninguém me leva, sai pela tangente, vai parar dentro do palácio. Dentro do palácio ele diz: mandou me chamar, rei? O rei toma um susto. Você mandou me chamar? Mandei. O que está acontecendo? Está acontecendo isso.
pessoal aqui está passando fome, você é o profeta. Se Deus está castigando a gente, era para você tomar uma medida, uma solução. Não vai ter jeito no que está acontecendo. E se você não resolveu, arranca a tua cabeça. O texto diz que Eliseu estendeu a mão para o trono e diz: olha, amanhã, a estas horas, vou traduzir o que o texto diz, vocês vão ter comida a preço de banana aqui dentro de Samaria. Não, irmão, preste bem atenção. Eles estão comendo cabeça de jumento, esterco de pombo, e uma mãe está comendo um filho por causa da fome. O profeta Eliseu entra dentro do palácio e diz: em menos de 24 horas. Pegou isso daqui? Menos de 24 horas, amanhã a essas horas, vai ter comida aqui a preço de banana. Irmão, você pegou isso daqui? Eliseu entra no cenário de destruição que não tem e está desafiando o seu próprio chamado e dando data. Amanhã, mais ou menos a essas horas, vai ter comida aqui a preço de banana. Sabe o que eu aprendo com a unção de Eliseu, irmãos? Que Deus não precisa de muito tempo para virar o quadro da nossa vida. Eliseu diz: 24 horas é o tempo que Deus precisa para trazer recurso para dentro dessa cidade e virar a realidade atual. Eu não sei se você vai pegar, já fiquei arrepiado, e eu vou profetizar sobre a tua vida. O que Deus tem para fazer na tua vida não demora um ano, não demora 6 meses, não vai passar 2022. Se você crê que eu sou profeta, se Deus quiser mudar a tua história, é 24 horas para Ele confundir seus inimigos. 24 horas. Você já pensou, irmão, que 24 horas pode acontecer muita coisa? 24 horas. Eliseu vira as costas, porque ele é desaforado igual Elias. Está profetizado. Vira as costas e vai saindo. Aí o texto diz que o homem que apoiava o braço nos ombros do rei, ou seja, tinha intimidade com o rei, vira e fala assim: ei, nem se Deus abrisse a janela dos céus. Olha que interessante, que este homem também está passando fome. O rei está passando fome, mas é profetizado agora que Deus vai mudar a história. Mas o texto diz que alguém que tem intimidade com o rei não crê no milagre e diz: nem se Deus abrir a janela do céu. Você já reparou para pensar que tem gente que apoia a mão nos nossos ombros, tem gente que anda com gente na hora da luta, tem gente que caminha com a gente na hora da prova, tem gente que é capaz de gemer e chorar com a gente, mas não tem capacidade de acreditar que Deus vai virar e mudar a nossa história? Ei, você já reparou que tem gente que tem facilidade de chorar o teu choro, mas não tem facilidade de sorrir junto com o seu sorriso? A fome ele conseguiu aceitar, mas quando Eliseu profetizou que ia ter uma virada, ele diz: nem se Deus abrir a janela. Eliseu já está saindo do tempo. Irmão, não mexe com gente cheia de autoridade e poder de Deus. Eliseu já está com as costas viradas. Quando ele escuta as palavras, imagino eu que ele ia dar o próximo passo e diz: como é que é? Ele volta e diz: você vai ver acontecer, mas não vai comer. Só Eliseu para falar isso, né? Quando Eliseu solta essa profecia, tenho 9 minutos para encerrar isso aqui. Deus, ele precisa fazer acontecer. Porque como Eliseu tem o espírito de Elias, Elias profetiza sem pensar, e Deus tem que entrar para fazer acontecer. Ele profetizou, e agora Deus, e agora? O que eu vou... Faço o que agora? Olha os olhos de Deus percorrendo Samaria. O que eu vou fazer para Eliseu não passar vergonha? Porque quem ora não passa vergonha. O que eu vou fazer para Eliseu não ficar com as palavras no chão? Porque quem tem intimidade, as palavras não caem no chão. O que eu vou fazer para o negócio acontecer? Porque quem anda comigo, o que ele fala, o céu tem que se mover para fazer acontecer. Na porta da cidade, Deus viu 4 leprosos. Você sabe o que é a lepra, né? Aquela doença que cai tudo, apodrece tudo. A lepra de Jó, por exemplo, é uma das lepras que a gente mais conhece. Jó fala no capítulo de número 19 que apenas a sua gengiva foi poupada, todo o resto apodreceu. 4 leprosos sentados na beira da cidade. O texto diz que os 4 começam a conversar: estou com fome. O outro diz: estou com fome também. Um fala: já sei, o exército da Síria não está cercando, tá? Vamos lá pedir uma comida, uma marmita, uma quentinha, alguma coisa?
O outro fala, você é maluco? Se a gente for lá, eles matam a gente. E outra, a gente é leproso, vão matar a gente de longe, porque leproso não pode encostar. O outro fala assim, eu prefiro morrer na espada do que com fome. O outro fala, tem coragem, fulano? O outro diz, tem. Porque já viu esses amigos doidos que sozinho ele não faz, não? Hã? Já viu? Mas olha pro outro e fala, tem coragem? Tem ou não tem? Lembro de uma época da escola, você vinha da escola, saía do Brizolão para ir para casa, passava um caminhão. Sempre tinha um maluco que virava e falava, tem coragem de se pendurar ali? Eu dizia, tenho, até que eu caí de cara no chão. Cheguei em casa e ainda apanhei com a cara ralada. Sozinho ele não faz, mas se tiver um para ajudar, tem coragem? Os outros viraram para ele e disseram, vamos embora. O texto diz que se levantou, são 4 leprosos. Você sabe que leproso, irmão, ele vai apodrecendo de fora para dentro, de dentro para fora. Os ossos estão fracos. Tem dificuldade de andar, tem dificuldade de ver, de ouvir. A cartilagem do nariz está comida. Imagina um filme de terror, 4 homens. Quando eles ficam de pé para ir até o acampamento dos sírios, Deus do trono fala, achei quem vai ser o agente do milagre. Os 4 leprosos que estão passando fome e não tem força para eles. Deus está dizendo, eu vou usar esses 4 aqui para cumprir a palavra de Eliseu. O texto diz que quando os 4 se levantaram e começaram a caminhar em direção dos acampamentos dos sírios, lá no acampamento dos sírios começou a tremer a terra. Os homens davam um passo aqui em Samaria e lá os sírios ficavam, opa. Os leprosos davam outro passo e os sírios tremiam. As barracas começaram a tremer. Os copos de água, já viu aqueles filmes de dinossauro? Que ele pisa lá longe do copo. Opa. Os sírios colocaram os ouvidos no chão e disse, rapaz, que barulhada é essa? Um virou para o outro e diz, rapaz, que barulho é esse que está vindo aí? O outro mais experiente botou o ouvido no chão e disse, ouço uma marcha de um grande exército. Os sírios começaram a ficar com medo do exército que estava vindo. Mas eles não viram, do outro lado da montanha, olha o exército, 4 leprosos, um encostado no outro para não cair. Pastor, o que aconteceu então? O que aconteceu? É que Deus olhou do céu, virou para o exército do céu e disse, olha, o negócio é o seguinte, a cada passo que os leprosos darem, vocês vêm marchando por cima das nuvens e fazendo barulho. Pastor, não tem exército no céu. Claro que tem, Salmo de número 149. Louvai o Senhor todos os seus anjos, louvai o Senhor todas as suas criaturas, louvai ao Senhor todos os que Ele criou e louvai ao Senhor todo o seu exército. Sabe o que Deus fez? Enquanto os leprosos estavam caminhando, a cada passo que eles davam, o exército do céu vinha marchando por cima dos montes e nas nuvens. E os sírios começaram a ouvir aquele barulho e começaram a se arrepiar de medo. Deus está dizendo assim, Eliseu, por causa da tua palavra, eu estou mandando reforço do céu dentro do acampamento sírio. Enquanto os leprosos caminham na terra, os anjos começam a caminhar no céu. Talvez você não entendeu essa revelação, eu vou revelar para você. Enquanto você, mesmo com pouca força, mesmo doente espiritualmente, que é isso, pastor? Mesmo sem vontade de orar, mesmo sem vontade de buscar, mesmo com preguiça de ler, dizendo, Senhor, eu estou indo naquele culto, mas eu vou arrastado. Deus está dizendo, você está igual os leprosos, mas fica tranquilo, que a cada passo que tu der aqui na terra, tem um exército no céu que vai. Já era para tu estar dando glória a Deus e aleluia. Sabe o que Deus está dizendo? Eu estou arrepiado, que Ele vai honrar a sua pouca força. Você não está sozinho, há um exército com você. Sabe o que eu lembrei, pastor Carlos? Lembrei de Davi. Senhor, devo ir atrás dos filisteus? O Senhor diz, não vai agora, me aguarda na copa das amoreiras. Davi desce com os homens dele, 400, ficam debaixo das árvores das amoreiras, aguardando o sinal de Deus. Aí o texto diz que passaram-se algum tempo, Davi começou a ouvir um barulho de marcha, que vinha por cima da copa das amoreiras. E aí quando eu fui ler o texto e estudar sobre isso, os filisteus estavam em muito grande número. Jamais o exército de Davi naquele dia teria vitória sobre os filisteus. E aí o que Deus faz? Deus fala, Davi aguarda. Por quê? Porque nessa guerra você não dá conta, mas eu vou enviar reforço do céu. E quando você ouvir o reforço do céu, meu Deus,
Quando você ouvir o reforço do céu, aí você vai. Por quê? Porque você não vai sozinho. O exército do céu. O texto diz que quando eles estão debaixo da copa das amoreiras, eles começam a ouvir um barulho de um exército marchando por cima das árvores. Não, eu nunca vi um soldado marchar em cima da árvore. Eu já vi o soldado marchar na pista, na beira da praia fazendo exercício, dentro do quartel. Agora por cima das árvores, o texto diz que Davi ouviu um barulho de marcha por cima das árvores. Sabe o que o céu está dizendo para a gente aqui hoje? Podes ouvir o barulho do reforço que eu estou mandando para a tua guerra na noite de hoje? Pode ouvir o barulho. Você está entendendo o que eu estou te falando? Sabe o que Deus está dizendo para a gente aqui? Olha, o que fizeram foi forte. O que fizeram foi pesado, o que armaram tem um peso terrível, mas fica tranquilo, forte não é aquele que fez, forte sou eu que vou desfazer na noite de hoje, aquilo que foi feito contra a tua casa e contra a tua família. Eu não sei se tu tem fé para receber isso aqui, mas enquanto você está aqui essa noite, há um exército que já tem o endereço da tua casa. Oh, olhe para mim, irmão. Seja tão maluco como eu para acreditar no que eu vou falar. Se existe GPS no céu, os anjos já colocaram o endereço da tua casa. E a cada marcha que tu dá aqui dentro, há um exército indo em direção à tua guerra na noite de hoje. Satanás vai bater em retirada. Olha que interessante. Ó, os soldados sírios, meu irmão, fica comigo aí, não fica triste não. Os soldados sírios olharam para o outro e falaram assim: rapaz, eu acho que o rei de Samaria contratou os soldados egípcios, fez alianças com outros reinos, porque ele sozinho não dava conta de um exército todo. Um virou para o outro e fala assim: tu morreria por Ben-Hadad? Ele disse: é doido, eu tenho família. O outro fala: tu tem coragem de botar a cara? Boto nada. Vamos fazer o seguinte, vamos embora. O texto diz que todos os soldados assírios deram linha na pipa, largaram o cavalo, lavaram comida, largaram tenda, largaram tudo. Ouro, prata, bronze, armadura, deixaram tudo. No alto da montanha, quem vem à montanha? O exército que eles pensaram que era. Parecendo 4 bêbados, um encostado no outro para não cair. Final de festa, já viu o final de festa? Os 4 vêm descendo. Um pior que o outro com saúde. Todo mundo ali com prazo de validade, vai morrer em breve. Quando eles chegam no acampamento para pedir comida, eles reparam que não tem ninguém. Eles falam: ih, foi embora todo mundo. Irmão, 4 leprosos. Deixa eu te falar a realidade do leproso. Nessa época o leproso é rejeitado, amaldiçoado, não pode entrar na cidade, não pode sentar numa cadeira, não pode estar no meio do povo. Quando eles chegam lá, olha o cenário. Tem banquete, meu irmão. Tem armadura, tem comida, tem vinho, tem água. Tem dinheiro, tem ouro, prata e bronze. Quando eles olham aquilo, um vira para o outro e diz: estouramos a boa. Cadê eles? Sei lá, rapaz. O outro já passou a mão num frango frito, já catou e disse: vou defender o meu. O outro pegou a uva e disse: quanto tempo eu não como uva? Mão, os soldados tinham ido embora. Você pode imaginar um leproso daquele pegando a armadura e dizendo: aí, fico bom de soldado? O outro vira: excelente, o olho caindo. Já comeu, fulano? Tô comendo ainda. O outro diz: vamos andar de cavalo. Ele fala: vou andar no alazão. Eu quero manga larga, machador. E essa coroa aqui, essa coroa é do capitão, agora é minha. Botou na cabeça 4 crianças dentro de uma festa. Você já imaginou 4 crianças soltas dentro de uma festa? Eram os 4 leprosos. Um comendo, um bebendo, o outro fazendo festa. De repente, quando encher a barriga, um vira pro outro e diz assim: aí, fulano, comeu? Comi. E aí, Beltrano, comeu? Comi. Olha só, deixa eu falar um negócio com vocês. Vocês não querem voltar para a cidade e avisar que tem comida aqui, não? Um vira pro outro e diz: ei, rapaz, você é doido, lá rejeita a gente. Lá bota a gente do lado de fora, você vai lá e ainda dá comida a esse povo. O outro fala: eu sei que eles fazem isso com a gente, mas a gente é crente, crente não paga na mesma moeda. Vamos lá avisar que tem comida aqui. O texto diz que cada um pega lá o seu meio de transporte e chega na cidade. Quando chega na porta da cidade, o porteiro da cidade de segurança olha para eles vestidos daquele jeito e deve imaginar: meu Deus, aonde eles foram? Tem roupa de sírio, mas são leprosos, e a cara é de samaritanos. Onde você estava? Eles falam: só falo se for com o rei. Estava para morrer ontem, agora não. Só falo se for com o rei. O outro fala: a gente não vai fazer não. Cai um dente. A gente não vai fazer não.
A gente vai falar só se for com o rei. O outro vira e fala assim, marca lá o horário. O outro diz, não, eu quero agora. A conversa chega no ouvido do rei e diz, manda entrar. Entra os 4 leprosos dentro do palácio. Deixa eu profetizar um negócio para você. Só porque eu falei, entra 4 leprosos dentro do palácio. Não interessa a fase que você está vivendo. Você vai entrar numa fase que Deus vai te colocar, a qual você nunca imaginou entrar. Aqueles leprosos que estavam na porta imaginariam que dali para a sepultura eles iriam ir. Só que Deus reverteu o quadro e levou eles para dentro do palácio. Se prepare, porque Deus vai te colocar em ambientes que vai surpreender a sua vida. Você pode glorificar? Eles chegam para falar com o rei. Quando chega para falar com o rei fala, conta o que aconteceu. Então, a gente estava com fome, sabia que aqui não tinha comida e foi pedir comida lá. Quando a gente chegou lá, não tinha mais ninguém. O rei falou o quê? Não tem mais ninguém. Outra coisa, lá tem ouro, lá tem prata, lá tem isso, tem aquilo. Quando falou, lá tem comida. São 6 meses passando fome. O rei diz o quê? Tem comida. O rei fala, vocês estão de brincadeira comigo? Eu não vou acreditar em 4 fanfarrão desses. Um leproso deve ter abrido a blusa dele. Olha o tamanho da minha barriga, onde é que eu fui comer desse jeito? Ele disse, comida, lá tem comida. E agora? E agora? Alguém me presta um relógio aí. Olha o rei. Me dá um relógio. Me dá um relógio, me dá um relógio, me dá um relógio, me dá um relógio. Me dá um relógio. Alguém vem. Aí, ó. Tá ligado mesmo. Alguém traz um relógio pro rei. O rei olha e diz, esse horário? Vira para alguém e diz, que hora que Eliseu veio aqui ontem? Só quem tá ligado. Que horas que Eliseu veio aqui ontem? Vamos lá. Ele olha e diz, num chute meu, 9 horas? Qual horas que Eliseu veio aqui ontem? Alguém diz, foi mais ou menos 9 horas. Ele abaixa a cabeça e diz, bem que Eliseu disse que amanhã a estas horas... Sabe o que ele está dizendo? Bem que Eliseu disse que Deus não precisa de mais do que 24 horas para mudar a história de ninguém. Eu vou profetizar para você, se você acreditar que eu sou profeta, recebe isso que eu tenho para te dizer na noite de hoje. Tem gente que vai viver um milagre no final do ano, tem gente que vai entrar 2023 no milagre, mas tem gente aqui essa noite que é 24 horas. Vou falar de novo, é muito pouco glória. Aproveita que eu estou tomado e sentindo o Espírito Santo aqui esta noite. Tem gente que vai levar um tempo, mas tem gente que amanhã, a estas horas, eu vou falar de novo até você reagir. Tem gente que vai descrer do que eu vou falar, mas assim diz o Senhor para alguém aqui essa noite: a sua terça-feira vai ser o dia do seu milagre. Olha aqui, Deus resolveu o problema da fome, sim ou não? Resolveu o problema da profecia que Eliseu profetizou, sim ou não? O que falta Deus resolver? O capitão está do lado. Quando ele escuta que tem comida, ele não criou na profecia, mas ele é o primeiro a correr. Sabe por quê, irmão? Depois que o milagre acontece, muita gente vai querer te abraçar. Muita gente vai querer andar com você. Muita gente vai dizer que é seu amigo. Muita gente vai querer ir na sua casa. Tem gente que hoje faz de tudo para não estar perto de você, mas vai fazer de tudo para criar oportunidade para falar com você, para te dar um abraço, para ser visto com você, para andar com você, para tirar foto com você. Por quê, pastor? Porque depois que o milagre acontece, até quem não acreditou vai querer fazer parte do banquete que Deus vai fazer para a tua vida. Mas Deus precisa resolver um problema, porque antes de ir embora, Eliseu falou: você vai ver, mas não vai comer. Lá vai o capitão correndo, atravessa Samaria, e atrás uma multidão de gente, porque essa hora o rei já gritou: vamos para o acampamento do Sírio, que lá tem comida. Imagina, o bando de gente correndo em direção à Síria. Quando chega na porta de Samaria, por infelicidade, pastor? O anjo desce e coloca o pezinho na frente do capitão. O capitão passa e tropeça, e cai no chão. Ele olha para o acampamento de Sírio e ele vê a comida. Mas quando ele vai se levantar, a multidão de faminto atropela e passa por cima dele. E ali ele morre. Ele vê,
mas não come. Por quê, pastor? Porque assim te diz o Senhor na noite de hoje: eu vou honrar cada palavra que sair da sua boca. Pastor, quem sou eu agora? Você agora é Eliseu. E Deus está dizendo: alguém zombou de você como homem e mulher de Deus. Alguém deu prazo para o teu ministério e até para a tua caminhada, mas Deus está dizendo: fique tranquilo, porque eu vou honrar cada palavra que sai da tua boca. Se prepare, irmãos. Deus está dizendo para a gente aqui hoje: se prepare para alguém te procurar e pedir perdão e desculpa. Não, se prepare, porque tem gente que é tão cara de pau que duvida do nosso ministério, mas quando aperta é pra gente que vem pedir oração. Recebe essa palavra, vai ter fila na sua porta, vai ter alguém que vai te dar a foto e vai dizer: leva lá pro culto que você vai, ora por mim, jejua por mim, me ajuda. Deus vai honrar cada palavra que sair da sua boca. Eu quero que você levante a mão direita pro céu, levante a mão direita, agora olha para sua mão, olha para sua mão direita. Para quê, pastor? É através dessa mão que Deus vai começar a fazer milagres. Deus vai começar a honrar aquilo que sai da tua boca. Quem pode adorar a noite de hoje? Tem coragem? Fica de pé no lugar que você está. Enche-me de novo. Quem tiver coragem, louva. Espírito, que desce como fogo, vem como em segura aí, Gabriel. Enquanto eu estou pregando aqui, eu estou vendo uma criança aí atrás, na última fileira. Uma criança aí atrás, na última fileira. Cadê? A criança que estava andando aí. É 3? Bota as 3 para mim aqui. Não é essa a primeira, volta. Não é a segunda, cadê a terceira? É a terceira, traz. Quem está ligado, vai dando glória a Deus. Calabaia Xandarabra. Alguém, pode ficar aqui, moço. Alguém do teu sangue serve os espíritos? Quando essa criança estava ali atrás, eu vi um demônio entrando por essa porta aqui, ó. E indo ali atrás, ele tirava uma pulseira de guia, não sei se é assim que se fala, e colocava no pulso da criança. E na outra colocava outro. E o demônio virou para mim, a hora que eu estou falando aqui, e disse assim, ó: não adianta, porque tudo que você falar aqui hoje não vai ter efeito, porque eu escolhi a criança no ventre da mãe para servir a mim. Por isso que eu perguntei se você tinha parente, porque normalmente quem consagra filho dos outros sem a permissão é parente que serve aos espíritos. Só que Deus está dizendo, na noite de hoje eu estou quebrando. Tem uma mulher de Deus ligada aqui? Corre aqui uma mulher de Deus, rápido. Eu estou quebrando. Ó, dá neném para ela aqui. Aleluia, Jesus. Chora não, qual seu nome? É Vitória. Vitória, fecha teus olhos. Coloca a mão na cabeça dela aí então, Sheila. Você não. Descruza os seus braços. A igreja que está, estende a mão para cá. Senhor, desce lá onde está esse demônio agora. Anda dentro da casa dessa mulher aqui agora. Em nome de Jesus, cata esse demônio lá agora. Em nome de Jesus, traz esse demônio aqui na noite de hoje. Que do mesmo jeito que esse demônio disse que consagrou a criança, eu consagro aqui a mãe agora. Entra lá dentro desta casa. Estende a mão para cá. O anjo que está aqui, vai lá na casa dela agora.
Em nome de Jesus, anda lá agora dentro daquela casa, na beira da cama onde dorme a criança, na noite de hoje, eu te repreendo, demônio, pode cair por terra agora. Enquanto eu estendo a minha mão sobre sobre a cabeça da mãe, ao anjo que desce dentro da casa dela, anda na beira da cama agora. Se tiver 7 crentes ligados aqui, vai acontecer. Estende a mão para cá. Isso. Todo mundo, eu sei que é difícil, mas 7 crentes ligados. Vem comigo no glória a Deus e aleluia. Vai lá, vai lá, vai lá. Acabou? Acabou? Em nome de Jesus, já chegou aqui. Em nome de Jesus, sai. A hora que você falou sai aí, por causa dela agora, sabe o que eu vi? Eu vi uma casa, eu vi um demônio cair na frente da casa, entendeu? E depois que esse demônio cair, eu vi você entrando dentro dessa casa. E Deus disse pra mim assim, ó, diz pra ele que na noite de hoje, vem aqui moço, vem aqui, qual o seu nome? Diz pra ele que na noite de hoje, eu tô colocando autoridade nas mãos dele. Em nome de Jesus, eu vi você estendendo a sua mão e Deus fazendo esse demônio cair dentro da sua casa. Eu não te conheço, mas o Senhor disse assim, ó, eu ando os 4 cômodos daquele lugar na noite de hoje. Eu jogo por terra uma opressão maligna e eu te dou vitória na noite de hoje, em nome de Jesus. E em nome de Jesus, agora olha pra mim, tá vendo aquele rapaz lá, de verde lá, com a blusa da Nike? Vai lá e coloca a mão no peito dele, usa a autoridade que Deus te deu, porque Deus está dando livramento de morte a ele lá, ó. Agora esse senhor que está na frente dele, esse de blusa florida, isso. A hora que o senhor passou por aqui, eu vi o senhor em visão, entrando aí e estendendo a mão. Quando o senhor estendeu a mão, e o rapaz é Richard, o nome dele, né? Richard. Começou a louvar aqui, eu vi as palavras dele saindo da boca dele e indo em direção da sua mão. E ele louvou sobre promessa. E Deus disse assim, ó, diz para ele que eu sou cumpridor de promessa antiga. E ele não vai fechar os olhos sem antes ver eu fazer um milagre acontecer na vida dele. Você tem coragem de vir aqui na noite de hoje? Vem cá. Falando em promessa, eu tô correndo por causa do tempo. Essa moça aqui, ó. Essa aqui, ó, na minha frente aqui. A hora que eu cheguei aqui, muito cansado, essa de branco aqui, ela sabe que é com ela. Aqui, tá assim, ó. Qual o seu nome, moça? Fabiana. Olha que interessante, a hora que eu cheguei aqui muito cansado, eu olhei pra você e eu vi uma rede caindo em cima de você. A rede caía em cima de você e alguém puxava. Eu escutei a voz de Deus falando comigo aqui, eu fiquei assombrado. Falou assim, diz pra ela parar de fugir. Porque eu não vou permitir que ela fuja mais. Pode correr para onde você quiser, mas o seu lugar é fazendo a obra de Deus. Estende a mão aí. Vem aqui, Fabiana, rapidinho. Deus está na noite de hoje ressuscitando promessa antiga na vida do Senhor. Está dizendo para mim na noite de hoje, coloca na mão dele uma chave, porque eu vou fazer virar a chave na frente dele, e eu vou trazer honra para dentro da casa dele, para o ministério dele e para a família dele na noite de hoje. Eu nunca te vi, não sei se você é crente, se é evangélico, de qual igreja é, mas assim te diz o Senhor, vê, os meus laços te envolveram no dia de hoje e te trouxeram até aqui esta noite, porque eu queria falar com você face a face. Por isso que teu coração está quebrado no meio, do alto até embaixo. Mas eu sou o Senhor que te quebrantei para te trazer na noite de hoje, para que tu entenda que eu tenho um mistério contigo, e a palavra vergonha cai por terra na tua frente hoje. Recebe um toque agora do meu espírito que desce aqui sobre este lugar na noite de hoje, e começa a te envolver do alto da cabeça à planta dos pés agora.
Ai, Jerema, há um homem que se está aqui, ó, do meu lado direito, parado na tua frente. Esse homem não é da terra. Esse homem desceu do céu para tocar no você aqui agora, ó. Eu não te conheço, moço, mas eu tô vendo o seu braço direito, na altura do ombro aqui, acendendo patentes, como se fossem patentes ministeriais. Eu não te conheço, mas o lugar que você está sentado não é o lugar para estar sentado. Deus tem uma cadeira atrás de púlpito para você. Deus tem a cadeira que você vai sentar para ser honrado. Recebe isso. Eu nunca te vi, mas enquanto eu falo com você, acende 3 divisas aqui no alto do teu ombro. E Deus está dizendo, é patente ministerial. Alabaxúria andarápia. Enquanto eu te abraço aqui, sente o toque desse varão que está na tua frente agora. A igreja estende a mão para cá. Há um manto que te envolve aqui na noite de hoje. Deus está dizendo, eu que te trouxe aqui. Olha a carruagem que para na tua frente e te toca agora, moço. Recebe uma unção agora. Em nome de Jesus. Olha para mim. Deus falou assim para mim, ó. Não tem para onde você fugir mais. Porque não adianta, eu só entro dentro da casa quando eu entrar dentro de você primeiro. Não adianta, porque tudo que está amarrado vai continuar amarrado, se você não tomar uma decisão por Cristo. Eu não sei, olha que interessante, falei decisão por Cristo, não sei se tu é evangélica, não sei se tu é daqui, não sei de que lugar você é, mas assim te diz o Senhor. É preciso que você se envolva. Porque na marcha, lembra dos leprosos que eu falei? Na sua marcha com pouca força, eu vou botar o exército do teu inimigo para cair por terra na noite de hoje. Está entendendo? Eu estou falando com alguém que é vítima de inveja, vítima de bruxaria. Pastor, que bruxaria? Fala-se tanto em bruxaria. Você sabia que para fazer uma obra de bruxaria não precisa ir dentro de um terreiro? Por quê, pastor? Porque hoje em dia você faz pela internet. Faz insight, você faz em tudo quanto é lugar. Sabe por quê? O mal se reinventa para fazer o mal. Mas enquanto o mal está se reinventando para fazer o mal, os crentes continuam orando e dando lugar dentro da igreja para desfazer os trabalhos. Você está entendendo? Deus está dizendo para você na noite de hoje, é preciso que você tome uma decisão na noite de hoje, porque eu tenho coisa grande para a tua vida. Você está afastada? Tá? Oi? Você é daqui? É? Você está em comunhão aqui? Comunhão? Então já sei o que Deus quer de você. Que você faça a obra dele. Deus está na noite de hoje te chamando para perto. Está entendendo o que eu estou falando ou não? Deus está te chamando para perto. Está entendendo o que eu estou falando? E quando você chegar perto, eu, o Senhor, vou entrar dentro da tua casa, assim diz o Senhor para você na noite de hoje. Amém? Agora eu vou te dar um alívio na noite de hoje. Hoje não tem opressão maligna dentro do teu quarto, tu vai dormir em paz. Tá bom? Em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração aí e feche teus olhos. Coloque a mão no seu coração aí e feche teus olhos, aonde você estiver. Você tem coragem de fechar os olhos agora? Ó, vou falar bem rápido. Essa moça de laranja aí, ó, tem uma... Você, moça, faz assim. Qual o seu nome? Oi? Não, de laranja aqui, ó. Regiane? Regiane, não é para você, mas uma sepultura é fechada na tua frente hoje. Está entendendo? Deus está dando livramento para alguém dentro da tua casa por causa da tua vida aqui hoje. Está entendendo? Uma sepultura fechada dentro da tua casa hoje por causa da sua vinda aqui neste lugar hoje. Está entendendo? Ou não o que eu estou te falando? Deus está fechando uma sepultura que você ia chorar até o dia 26 de outubro. Sabe quanto é? Quarta-feira que vem. Deus está dizendo, na noite de hoje, eu estou fechando essa sepultura. Por teu intermédio aqui neste lugar. Eu fecho essa sepultura hoje. Feche teus olhos aí rapidinho. Senhor, em o nome de Jesus, na noite de hoje, ó Pai, eu quero quebrar. Hoje é o último dia, Senhor, dessas 3 segunda-feiras. Eu quero quebrar hoje
toda resistência maligna contra a vida desse homem e desta mulher. Senhor, eu não vou chamar ninguém aqui na frente, mas eu quero orar pela vida deste homem, desta mulher. Aonde tiver resistência maligna, eu quebro na noite de hoje. Eu jogo por terra na noite de hoje. Eu anulo a força maligna contra a vida desse homem, a vida desta mulher hoje. Meu Deus do céu. De olhos fechados, escute o que eu vou te falar. Tem gente aqui essa noite que tem que se reconciliar com Deus. Tem gente aqui essa noite que tem que voltar para Jesus. Um culto de libertação é uma das melhores coisas que tem. A gente sai daqui maravilhado, mas não resolve. O que resolve, pastor? Uma decisão com Cristo. Por que você está falando isso, pastor? Porque enquanto eu estou falando aqui, eu vejo uma rede passando em cima da igreja. E o Espírito Santo dizendo, tem gente aqui hoje que precisa ser pescado de volta para o lugar que não era para ter saído. Eu, na noite de hoje, eu quebro toda a fortaleza na tua mente, na tua alma, no teu coração. Vai cair por terra hoje. Em nome de Jesus. E em nome de Jesus. Deixa eu te fazer um convite aqui, que eu preciso entregar o microfone. Fica de pé no seu lugar que a gente vai terminar. Deixa eu te fazer um convite. Você que está aqui hoje, que está afastado dos caminhos do Senhor. Você que chegou na noite de hoje aqui, mas não tem uma aliança com Deus ainda. Ou você que um dia aceitou e falou assim, pastor, aceitei, mas dei uns mole. Dei uns mole, enfraqueci, estou fraco, faz muito tempo que eu não venho. Você sabe da necessidade que você tem de fazer uma aliança com Deus aqui hoje. Pastor, eu não vou porque tem gente aqui que me conhece. Muito bem. Quem te conhece vai sair daqui essa noite dizendo que você vai ser uma nova criatura a partir de hoje. Deus está na noite de hoje chamando você para fazer uma aliança com Ele. Não adianta melhorar, a situação tem que resolver. Quem está afastado dos caminhos do Senhor e quer vir aqui na frente fazer uma aliança com Ele, corre do seu lugar e vem aqui que eu quero orar por você. Vem rapidinho. Você que está afastado dos caminhos do Senhor e quer fazer a aliança com Ele hoje. Não é com o altar, não é com a igreja, é com Deus do altar, é com Deus da igreja. Vamos lá. Tem mais gente aí, irmãos. Vamos lá. Tem gente que fala assim, pastor, eu não gosto que se insiste para fazer o apelo. Mas quando alguém quer que você faça alguma coisa errada, essa pessoa insiste. Você quer parar de beber, a pessoa passa e diz, vamos beber, você fala, não, eu estou parando. Ele fala, não, eu pago, tá duro, eu pago. Vamos usar, vamos fazer, vamos sair. A pessoa insiste para você fazer o errado. Eu vou insistir para te levar para o céu. Tem mais gente aí que precisa tomar uma decisão com Cristo na noite de hoje. Vem aqui à frente que eu quero orar por você. Saia do teu lugar e venha até aqui à frente. Venha. Eu quero orar pela sua vida na noite de hoje. Olha, ó. Vamos lá. Tem mais gente para aceitar Jesus aqui na noite de hoje. Pastor, que insistência. Eu vou insistir. Porque segundo Jeremias disse, o sangue só é cobrado de quem tem a oportunidade de fazer e não faz. Eu vou... Aí, ó, mais uma. Tem mais gente para aceitar Jesus na noite de hoje. Ó, na minha época, Kemuel, você também é velho. Pastor não é velho, é experiente. Na minha época, na hora do apelo, sabe o que acontecia? Alguém louvava, como você está louvando, e a igreja começava a interceder. Sabe por quê? Porque essa hora, meu irmão, tem corrente espiritual no pé, tem barreira, tem cadeado, tudo prendendo gente que era para estar aqui na frente de não vir. Mas na noite de hoje eu quero profetizar, vai cair toda a barreira, toda a algema, toda a corrente. E eu estou te esperando aqui na frente para tomar uma decisão por Cristo. Dá uma segurada, eu sempre digo isso, irmãos. Me desculpe pelo horário, mas olha, ser cristão, aceitar Jesus como Salvador, não é na noite de hoje você fazer um compromisso comigo de falar, pastor, ainda fumo, pastor, ainda bebo, porque tem gente que fala assim, eu só vou quando parar. Nunca vai vir. Eu só vou quando estiver preparado. Você nunca vai estar. Ninguém aqui veio dessa forma.
Porque o pastor não tem condição de convencer o seu coração de parar de fazer aquilo que é errado. E nem é papel da igreja converter ninguém. O papel da igreja é pregar a palavra. O único que está habilitado a converter o coração de um homem é o Espírito Santo de Deus. É Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, diz a palavra de Deus. Na noite de hoje eu vou te fazer um convite. Sai do teu lugar e vem aqui aceitar Jesus. Mas se você não vir, eu vou orar na noite de hoje. E que Deus te dê outra oportunidade. Tem mais gente vindo aí? Ah, não. Louva aí, Kemuel. Louva, porque Ele vive. Vem aqui. Posso crer. Porque Ele vive. Que a minha vida está nas mãos do Como eu queria ficar aqui te fazendo um convite. Mas eu quero orar pelas pessoas que já vieram aqui. Até o final deste culto você tem essa oportunidade. A igreja estende a mão para cá. Senhor, em o nome de Jesus nós queremos te agradecer, porque mais uma segunda-feira o Senhor salvou na noite de hoje. E nós queremos te pedir em o nome de Jesus, ó Pai, escreve o nome deles no livro da vida, firma os passos dele. E que neste lugar, Senhor, eles não venham dar trabalho, mas venham trabalhar na tua obra. Que venham gerar frutos, Senhor, e nunca mais se desviar da tua presença e dos teus caminhos. É o que nós te pedimos e a igreja aplauda ao Senhor, em nome de Jesus.